Bom, então nossa aula de agora é sobre resistores e estamos dando início à eletrodinâmica. Resistor, muita gente nem imagina como é, mas são essas coisinhas bonitinhas, coloridinhas que temos em vários tipos de circuitos eletrônicos, quando você quebra um controle remoto, quando você pega um pedaço de, sei lá, placa-mãe de computador, enfim, você vai encontrar esses pequenos seres que não são seres, esses pequenos objetos que servem para uma coisa: dissipar energia elétrica, para evitar aquecimento. Então ele vai transformar a energia, super energia que vem, fazendo uma resistência, ele vai transformar em calor. Isso se chama dissipação. É para isso que serve. Às vezes eu preciso de uma tensão, por exemplo, de tantos volts, por exemplo, eu preciso de 10 volts e eu estou com 15 volts. Eu preciso pegar aqueles 15 volts de tensão e de alguma forma dissipar para que aquele meu objeto que eu vou querer ligar em 10 volts consiga ter apenas 10 volts. E nós podemos ter várias associações, formas de colocar os resistores. Aí, por exemplo, vocês podem ver que eles estão ligados em paralelo. Mas uma coisa interessante que me vem à mente assim, por exemplo, por que tem essas cores, né? O que quer dizer isso, nessas cores? Aqui são os tipos de resistores que a gente encontra, os mais comuns no mercado, tá? Eles são assim retinhos, depois você dobra eles com um alicatezinho e coloca. Claro que essa peça aqui foi feita numa máquina, tá? O interessante é que essas cores, vocês podem olhar por cá, vão aparecer em vários resistores, elas têm um código, e esse código vai dar o valor desse resistor. Então, por exemplo, como que a gente lê? A gente lê sempre assim: o maior número de riscas para a esquerda. Então, no primeiro, aqui de cima, você está vendo um verde, um azul e um amarelo. Só isso. Né? Aí tem o cinza ali do lado, daqui a pouco eu falo do cinza. O cinza é a tolerância, é o último ali na ponta. Então, ó, veja, como é que a gente faz para ler dessa forma. Então, você tem 3 linhas. A primeira linha, você vai aqui na cor, vai ver a primeira faixa. Então, é verde, você vai ver 5. A segunda linha é o azul, você vai ver 6. Então, 5, 6, 56. A última, muita gente iria para a terceira faixa, a gente vai para a terceira faixa se tiver mais faixas, mas a última faixa, não importa o que, vai ser o que a gente chama de fator multiplicador. Então, se vocês olharem aqui no fator multiplicador, nessa tabela, vocês vão ver que o amarelo são 10k ohms. O que é 10k? São 10 mil. Então, vamos lá de novo, 5, 6 vezes 10, 560 quilo ohms, que é o valor desse resistor. Vamos ver o de baixo. O de baixo a gente tem o vermelho, que é 2, depois você tem o laranja, que é 3, depois você tem o roxo, o violeta, né, que é 7, então ficou 2, 3, 7, e agora você tem mais uma, e a última faixinha sempre é o multiplicador. Multiplicador vezes 1, então ficou 2, 3, 7 vezes 1, então ficou 2, 3, 7 ohms. E aquela última ali, aquela última é a tolerância, quanto que ele vai tolerar, mais a porcentagem. Então, nesse último aqui de baixo, ele é marrom, então a gente tem mais ou menos 1% de tolerância. Isso aqui não cai muito no vestibular, não cai em quase nada, mas é só para você saber que existe isso, né? Então, é um código que o pessoal que trabalha com isso sabe de cor, tá bom? O que acontece com o resistor? Qual que é a grande ideia dele? A grande ideia é o seguinte: é como se fosse um cano de água. E a água passando são os elétrons, tá? Então você tem ali a água passando, nenhum problema. Quando você aperta, você faz uma resistência. E o que acontece com essa resistência? Você vai limitar o fluxo, diminui o fluxo. Quanto maior a resistência, menor o fluxo. E esse fluxo vai fazer sentido para a gente como se fosse a corrente elétrica. É a mesma ideia. Quanto maior a resistência, ou seja, quanto mais eu aperto, menor a corrente elétrica. Para eu conseguir, numa resistência alta, fazer passar bastante corrente, eu tenho que aumentar o quê? A pressão de água. Abrir mais a torneira. A torneira seria a pilha. A água seria a corrente elétrica e o que você está apertando no esguicho vai ser a resistência. Isso é para dar uma ideia. Opa! Então, o símbolo dos resistores que a gente viu podem ser esses dois. Ou é um cilindrinho, né, é o menos usado, ou esse risquinho que está aí.
Por que desse risquinho que está aí? Porque ele se assemelha muito à resistência do chuveiro, tá? Então, vamos ver agora uma outra coisa chamada resistência. Resistência tem a ver com resistor. Como? Todo resistor tem resistência, mas nem toda resistência é um resistor. Então, de novo, aqui a gente tem um resistor. O resistor tem uma resistência interna dele, que é essa coisa que eu acabei de apertar aqui. No entanto, uma resistência, poxa, isso daqui é daqueles forninhos elétricos, churrasqueirinha elétrica, não é? E você vê ficar vermelho. Por que fica vermelho? Porque esse metal que vocês veem aí é uma resistência altíssima. É tão forte essa resistência que quando os elétrons passam por aí, eles se atritam tanto que acabam aquecendo essa parte do metal e fica vermelho. E você pode até utilizar isso para culinária. O nome dessa transformação de energia elétrica em energia térmica se chama efeito Joule. O nome é efeito Joule, tá bom? Isso aqui vocês sabem o que é? Isso é uma resistência de chuveiro. Por isso que eu falei para vocês que o símbolo aqui, ó, vamos voltar. Olha, pode ser aquele aqui da direita. Por conta dessa resistência do chuveiro aqui, ó. Tá vendo? Cada fiozinho, cada pedacinho dourado que você está vendo é um polo que a gente vai ligar na rede elétrica. Então, isso aqui é um chuveiro, uma ducha elétrica qualquer. Tá bom? E isso aqui também é uma resistência. Ah, mas não pode ser. Olha a minhoquinha também, como igualzinho lá naquele símbolo. Serve para quê? Para aquecer. Então, a gente liga numa tomada, isso aquece. Você sabe de onde que é isso? Isso é de um secador de cabelo. Então, a resistência do secador de cabelo tem uma ventoinha que vai fazer com que o ar quente vá para o teu cabelo e você consiga deixar ele bacaninha. A chapinha também é um tipo de resistência. De maneira geral, tudo que você coloca na tomada e serve para esquentar, tem uma resistência associada a ele, tá bom? E a mais famosa de todas é a lâmpada. A lâmpada tem um filamento ali em cima, olha. E esse filamento é uma resistência. E quando você coloca numa diferença de potencial qualquer, é tão forte a resistência, é tungstênio esse material, tá? Que ela aquece tanto. Por que não queima? Porque tem vácuo dentro da lâmpada. Aliás, é para isso que existe o vácuo. Se você, por acaso, quebrar o vidro da lâmpada, isso vai entrar em combustão. Por isso que quando quebra uma lâmpada, ela queima, tá bom? Então, o efeito Joule basicamente é isso. É a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então, nós temos aqui... Nós vamos agora para a lei de Ohm, né? Quem foi Ohm? É quem a gente homenageia para os estudos da corrente elétrica. Então, a pilha em si, ela vai dar para a gente aqui, tem por exemplo um polo positivo e aqui um polo negativo. Isso significa que ela vai nos fornecer uma certa energia para cada carga elétrica, que é essa definição da diferença de potencial, como vocês já viram, né? A diferença de potencial é a energia que a gente transfere para cada carga elétrica. E quando a gente colocar um fio, vai gerar uma corrente elétrica. Então, se nós fizermos aqui uma relação U por I, o que vai acontecer? Então, vamos verificar. Eu coloco aqui, nessa situação, um fio que sai do polo positivo e vem para uma resistência elétrica R qualquer. Então, aqui, ó, pronto. E do polo negativo vem um outro fio e vai encontrar com essa outra resistência elétrica aqui. Precisa estar ligado aqui, certo? Pronto, ligou. Quando ligou, o que vai acontecer? Os elétrons, então, ó, elétron, que é a corrente real, vai sair do polo negativo, vai passar aqui, vai sofrer uma alteração de energia aqui. Por quê? Porque ele vai entrar em atrito com essa resistência e ele vai voltar para cá. Então, se passou um elétron para cá, veio outro elétron para cá. Quando ele faz isso aqui, ó, ele perde energia, mas o elétron continua existindo, certo? Então, vamos imaginar, o elétron passa por aqui, esquenta essa resistência ou esse resistor, não importa. Então, vamos supor que ele estava de energia, ele tinha, sei lá, 20 joules de energia nele.
Aí aqui ele perdeu 5 joules. 5 joules foram embora. Então o mesmo elétron, ele vai subir, só que você vai descontar esses 5 joules daqui. Então ele vai ficar com 15 joules. Então ele perde energia. A energia, na verdade, ela não é perdida, né? Ela é transformada em energia térmica. Combinado? Bom, muito bem. Isso é o que acontece. Agora eu vou passar para vocês eu vou passar para vocês agora a corrente convencional. Porque a real é o elétron que se mexe, como vocês viram aqui. A convencional é assim. A corrente elétrica tem sempre o sentido contrário ao movimento dos elétrons, lembra? Então, a corrente sai do positivo e vai para o negativo. Então, é esse o sentido da corrente elétrica. E o que o tal do Ohm percebeu? Ele percebeu que quanto maior a energia que eu for dar, mantendo a resistência constante, maior vai ser a corrente elétrica. Essa resistência não vai mudar. Se eu diminuir o U, vamos supor que a pilha vai ficando mais fraca, ela não vai deixando de funcionar, não é assim que a gente diz? Então, quanto menor o U, a gente vai ter uma corrente menor. Então, se eu tenho aqui, ó, U, eu vou ter uma corrente elétrica I. O que acontece se eu dobrar o U? Bom, se eu dobrar o U, se eu dobrar a energia da pilha, eu vou dobrar a corrente elétrica que passa por ela, pela resistência. E se eu triplicar o U? Se eu triplicar o U, eu vou triplicar a corrente elétrica. Aí você fala assim, que interessante, e se eu unir esses pontos aqui, ó, o que eu vou obter? Se eu unir esses pontos, você vai obter uma reta que passa na origem. E toda vez que tiver um gráfico de U por I e essa reta passar na origem, a gente diz que trata-se de uma resistência ômica. E o que é uma resistência ômica? Né? Então vamos lá. Essa resistência ômica, ela vai obedecer à lei de Ohm. O que a gente percebe? A gente percebe que existe uma relação entre o U e o I. E que se a gente dividir sempre um pelo outro, vai dar sempre o mesmo valor. Que foi o que o Ohm percebeu. O Ohm falou assim, olha que interessante. Se eu pegar o primeiro dado, fizer U dividido por I, ele vai ser igual ao segundo dado? Vamos ver, 2U dividido por 2I. E vai ser, que vai ser igual ao terceiro dado, 3U's dividido por 3I's. Ó, dá sempre o mesmo número. E esse mesmo número que a gente está vendo aqui, esse número sempre igual, que é uma constante, essa constante deu-se o nome de resistência. Claro que muita gente não vê assim a equação de Ohm, mas entende a equação de Ohm se eu passar o I para o outro lado multiplicando. Como assim? Aí você vai ter esta equação aqui, ó. U é igual a R vezes I. Essa é a famosa lei de Ohm. E é a relação que a gente vai usar bastante nas nossas aulas. U igual a R vezes I. O importante da gente saber são as unidades de medida também. Então, o que quer dizer o U? O U quer dizer diferença de potencial. O I quer dizer intensidade de corrente elétrica. Corrente elétrica. E o R quer dizer o quê? A resistência. Então, todos os equipamentos têm resistência. Mas nem todos são resistores. E a equação de Ohm mostra exatamente que U é igual a R vezes I. E o importante disso tudo também é saber qual é a unidade de medida deles. Então vamos lá, a unidade de medida deles vai ser o U, que é a diferença de potencial, vai ser dada em volts. Tudo que você lê no texto tiver volts é o U. A corrente elétrica vai ser dada em ampere. E a resistência é sempre dada em ohm. Muito bem. O que mais que o Ohm percebeu?
O homem percebeu que dentro desse resistorzinho, se eu pegar esse resistor que está aqui e ampliá-lo no microscópio, a gente vai entender por que, que ele é uma resistência e por que, que ele não é um supercondutor, né? Ele tá resistindo. Quanto maior a resistência, menor a condutibilidade desse material. Lógico que em termos de eletricidade ele vai precisar conduzir, mas ele precisa resistir muito mais. Então a gente tem como se fosse assim, imagine uma rolha, e essa rolha, assim, a partezinha cheia de cortiça são elementos fixos. E os espaços vazios é por onde vão passar os elétrons. Ixi, né? Então pensa assim comigo, ó, eu quero calcular a resistência. Então, primeiro, do que é que depende a resistência elétrica? A resistência elétrica vai depender do tipo do material. O tipo do material vai me fornecer se essa rolha tem muita cortiça, muito ar, pouco ar, certo? Essa rolha é uma metáfora. Então, por exemplo, o ferro e o cobre. O cobre vai permitir muito mais a condução, por isso que os fios são feitos de cobre. Então, a resistência do cobre é um pouco menor que a resistência do ferro, por exemplo. Tungstênio é a mesma coisa. A resistência do tungstênio é alta, então você vai ter pouco espaço vazio para os elétrons poderem passar por eles e se atritarem. Então, e é justamente esse atrito que vai formar aquele calor, né? Então, o elétron vai passar por aqui e o atrito formado entre os elétrons e os fixos do material vai produzir calor. Então, você vai ter uma troca de energia elétrica em energia térmica. Isso é o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a energia térmica que foi convertida, a energia elétrica que foi convertida em energia térmica devido ao atrito formado entre os íons fixos e as cargas elétricas, entre as cargas elétricas e os íons fixos do condutor. Tá? Então, esse Rho quer dizer o quê? Rho quer dizer resistividade. É uma característica do material. Se eu tiver dois cobres, é a mesma resistividade. Tem a ver com a resistividade do material. Agora, outra coisa. Repara que a gente tem aqui a resistência, ela tem um comprimento que nós vamos chamar de L. Quanto maior o L, mais choques eu vou ter aqui, certo? Então, vamos supor assim, eu chego aqui com 20 joules. Quando eu passo por aqui, eu passei, por exemplo, fiquei aqui com 10 joules. Você vai falar, 10 joules saíram, ok. E se eu tirasse metade, só saísse aqui? Será que eu perderia os mesmos 10 joules ou eu perderia menos? Você perderia menos, não é? Então, quanto maior você tem o comprimento, maior vai ser a resistência que você vai ter. Faz sentido isso? Então, a gente diz que tanto o comprimento quanto a resistência são diretamente proporcionais. Agora, também temos uma coisa chamada seção transversal ou área, que é isso aqui, ó, que é por onde os elétrons vão passar. Óbvio, quanto maior a área, ou seja, maior o espaçozinho de ar, menor vai ser a resistência. Quanto menor a área, mais fechado fica o fio, mais fácil vai ser a dissipação. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional. Dessa forma, a gente tem que a resistência é igual a Rho L sobre A. Tá bom? Muito bem. Agora, eu vou falar para vocês sobre potência dissipada. O que vem a ser a potência dissipada? Bem, toda vez que eu for falar de potência, potência é o trabalho, é a energia que nós estamos despendendo num certo intervalo de tempo. Essa é a definição de potência. Nós vimos nas aulas anteriores que a definição do trabalho era quem vê cara não vê coração. Era o trabalho de uma força, de uma carguinha elétrica num campo elétrico uniforme. Então, era o trabalho AB. Quem que é VA menos VB? Isso é quem? É a diferença de potencial entre os polos A e B. Também a gente definiu como sendo corrente elétrica a quantidade de carga que passa num fio num certo intervalo de tempo. Eu vou usar essas três equações para definir potência dissipada num equipamento eletrônico. Então vamos lá. Dessa primeira, potência vai ser igual trabalho
por tempo. Da segunda, quem que é o trabalho? Tempo mantém. Trabalho vai ser a quantidade de carga que passa no fio vezes a diferença de potencial. Terceira equação, quem é Q sobre ΔT? É o I. Desta forma, a gente tem que a potência vai ser I vezes U. Então, aqui, nós temos potência sempre dada em watts, a corrente dada em ampere e o U dado em volts. Isso aqui é interessante. Olha só que legal. Vamos supor que você esteja querendo saber se seu equipamento gasta muito pouco, etc. Então a gente faz assim, olha, eu tenho o que eu gasto na minha casa, depende muito da corrente elétrica que eu peço, certo? Aí eu vejo lá que a minha tomada vale 110 volts e a potência do meu material é de 50 volts, 50 watts. Aí eu pergunto, qual é a corrente que passa nele? Bom, vamos fazer o seguinte, tem primeiro que descobrir quem é quem. Então aqui vai ser a diferença de potencial por causa do V, a potência dada em P e eu quero I. Aí a gente vai fazer a relação π. Então ficou 50 vai ser igual ao I vezes a diferença de potencial, que vale 110 volts. Muito bem. Cento e dez está multiplicando, vai passar dividindo. Isto posto, nós temos que o I vai valer 0,454545 amperes. Pronto, está aqui. Agora, dessas equações, a gente também pode pensar na seguinte relação também. Qual relação? A gente pode pensar que U é igual a R vezes I. Se eu pensar em U igual a R vezes I, olha que interessante essa relação da potência. A potência não é I vezes U? Só que o nosso U vale quem? R vezes I. I vezes I vai dar I quadrado. Então, a gente tem que a potência também pode ser calculada por R vezes I ao quadrado. Agora, eu também posso substituir o I. Quem é o I? O I vai ser igual a U sobre R. Venho nessa equação, π, no lugar do I, eu vou colocar U sobre R. Então, fica U sobre R vezes U. O que vai acontecer? U vezes U ao quadrado sobre R. Então, com isso, nós temos agora 3 equaçõezinhas interessantíssimas para a aula de agora. π, que é a primeira potência, você tem o pri e o por. Mas, no entanto, tem gente que não sabe quando eu vou usar uma fórmula, quando eu vou usar outra. Então, a grande dica, geralmente, é a π é a que mais cai. Quando aparecer potência em circuitos elétricos, e aqui vai estar a dica que muita gente procura, eu preciso saber o que é constante naquele circuito. Se é o U ou se é o I. Eu vou explicar para vocês por quê. Olha que interessante, quer ver? Vamos lá. Vocês lembram do chuveiro elétrico? Vou pegar aqui a resistência do chuveiro elétrico para vocês. Ó.
Então aqui está a resistência do chuveiro elétrico. E como é que funciona essa resistência? Só para vocês entenderem, o chuveiro ele geralmente ele é redondinho, né? E pouca gente entende como essa resistência é colocada. Então, vamos lá. O chuveiro, que todo mundo conhece, que é o chuveiro elétrico. E cai muito em vestibular isso, tá? Então aqui, ó, ele é assim, certo? Opa. Aí você tem aqui o cano, aqui tá a parede e começa a cair um monte de água, né? Assim? Nessa parte aqui no topo, aqui de cima, vai estar essa resistência que eu estou mostrando para vocês. Então eu vou desenhar o que está aqui em cima. Então se eu desenhar o que está em cima, como é que vai ser? Eu vou ter 3 pontos, que é onde vai colocar cada uma dessas coisas aqui. E nesses 3 pontos, então vamos fazer parecido com o que está aí, fazer dourado. E a gente vai ter a resistência igual está desenhada aí. Não sei se vocês já viram que tem uma chave seletora no chuveiro para colocar liga, desliga, inverno, verão. Quando acontece isso, nós temos o quê? Então, um dos fios, imaginar que você tem aqui é o topo do chuveiro, visto de cima, um dos fios já está ligado na corrente elétrica. Então, esse fio aqui, por exemplo, já está ligado na corrente elétrica, lá no 110 ou 220 de cada chuveiro, depende de qual chuveiro que você tem. E aí, um outro fio vai estar ligado aonde? Numa chavinha seletora. Que essa chavinha seletora, ela vai ter um fio de cobre. Então, ela pode estar aqui nessa posição, que eu vou chamar aqui de posição A, ou ela pode estar em outra posição. Vamos fazer aqui um. Na posição B, o que vai acontecer? O fio vai ficar aqui, vai entrar em contato lá também, só que a tua resistência ficou desse tamanho. Lógico que tem que estar conectado, né? Então eu pergunto para vocês, qual é a posição de inverno, qual é a posição de verão? Logicamente, a posição de inverno vai esquentar mais, vai ter mais potência. E para você entender disso, especificamente qual é qual, eu quero te dar uma dica. O que vem a ser a resistência que vai estar servindo? Então, nesse caso, é aquela que vai estar entre a diferença de potencial. Então, essa vai ser a primeira resistência, na posição A, que eu vou chamar de RA. E aqui, olha o tamanho da resistência que ficou. Ficou uma resistência maior ainda. Essa resistência eu vou chamar de RB. Para eu saber qual é o verão, qual é o inverno, vocês já se ligaram, eu preciso saber qual que é a potência do nosso amiguinho. Então, eu vou fazer aqui uma relação entre potência, resistência e diferença de potencial. Lembrando das equações, potência é I vezes U, potência é igual a U quadrado sobre R, e potência é igual a R vezes I ao quadrado. Se por acaso eu colocar, veja só que interessante. Se eu colocar uma resistência alta, né? Espera um minutinho só. Fazer uma potência com resistência aqui, uma relação entre os dois. Pronto, aqui ó, potência e resistência. Se por acaso eu tiver uma resistência alta, o que vai acontecer com a potência? Pela equação P igual ao quadrado sobre R, quanto maior a resistência, menor a potência. Certo? Então,
maior a resistência, menor a potência. Agora observa essa equação aqui, ó. P igual a R quadrado. Se a resistência aumentar, o que acontece com a potência? Ela aumenta também. Então, o que a gente percebe nessa relação aqui? Isto é uma incoerência. Não é? Não é incoerente? Que uma resistência aumentando possa significar potência aumentando ou potência diminuindo? Então, qual dos dois eu vou usar aqui no chuveiro elétrico? Ou em qualquer outro caso, você vai precisar saber quem é constante o tempo inteiro. Quando você compra um chuveiro, você vai precisar saber primeiro se ele é o quê? 110 ou 220 volts. E a tomada não vai mudar. Se a tomada não vai mudar, quem muda é o quanto de corrente que eu estou pedindo. Então, se quem muda é o quanto de corrente que eu estou pedindo, e o U é constante, a equação que vai servir para o chuveiro elétrico, ferro de passar, chapinha e tudo mais, é essa, U quadrado sobre R. Dessa forma, aquele que tiver maior resistência vai ter menor potência. Então, eu venho para cá e percebo que o B, por ter maior resistência, ele está na posição de menor potência, a chave na posição verão. E o A está na posição inverno. Correto? Deu para vocês entenderem o motivo? Eu preciso ter maior potência. E aí, quando for resistência, chuveiro, eu vou ter que usar aquela U quadrado sobre R e não π. Então, o aluno pode sem querer errar. Fica atento com isso, tá bom? Agora a gente vai fazer as questões. Um fio de 3 metros de comprimento é composto por 3 pedaços de 1 metro, sendo 2 de alumínio e 1 de cobre, todos com 1 milímetro quadrado de seção de reta. Esse fio tem 3 metros e é utilizado para ligar uma lâmpada incandescente. Tá bom. Pode-se afirmar que a corrente elétrica, enquanto a lâmpada está ligada, a corrente elétrica, o que acontece com a corrente elétrica? Bom, gente, mesmo que, vamos lá, mesmo que eu coloque 3 fios, então o primeiro material aqui, alumínio, outro pedaço de alumínio e o terceiro de cobre. O que eles vão ter de diferente? A condução. No entanto, se vier 2 amperes para cá, quantos amperes vão ter que passar aqui? 2 amperes. 2 amperes. A energia pode ser diferente, vai ter dissipação, mas a corrente é a mesma. Então, a alternativa que dá isso, a corrente é a mesma, tanto no cobre quanto no alumínio. Próxima questão. 2 lâmpadas incandescentes A e B são ligadas em série a uma pilha, conforme mostra a figura 1. Nesse arranjo, a lâmpada A brilha mais do que a lâmpada B. Se a lâmpada A brilha mais do que a lâmpada B, podemos perceber que a potência de A é maior que a potência de B. Isso é sempre. Se a potência de A é maior que a de B, então agora nesse caso aqui, quem que vai ser constante? Eles já estão dissipando energias diferentes, já não vai ser mais o U. Mas o que passa aqui, que é igual para cada um deles, é a corrente. Então a corrente elétrica é a mesma que passa para cada um. Se a corrente que passa é a mesma, a gente vai ter que pensar em P igual a I, R vezes I ao quadrado. Certo? Então, veja só. A gente sabe que o R, para ter maior potência, vai ter que ter maior resistência. Dessa forma, a resistência do A, a gente já sabe então que a resistência do A ela vai ser maior que a resistência do B e continua brilhando mais. Então vamos lá, as resistências são iguais? Não. A tem maior resistência? Sim. Na nova situação brilha menos? Não. A tem menor resistência? Não. A tem menor resistência? Não. A tem maior resistência e na nova situação vai continuar brilhando, porque ele vai mudar, vai inverter a pilha, isso não afeta em nada. Agora a próxima aqui, que é uma questão opcional,
de 2013, da Universidade Federal de Pernambuco, 2 lâmpadas incandescentes de características idênticas. Então, nós temos aqui uma lâmpada. E o que está escrito nos valores nominais dessa lâmpada? Está escrito o seguinte: 110 volts e 50 watts. Muito bem, isso o que acontece? Essa aqui é a potência dessa lâmpada. E aqui é quanto que eu tenho que ligar ela. Tem que ser em 110 volts. Eu não posso ligar em 220. Então, beleza. Só que ela vai ligar em 220 em série. Isso aqui a gente vai ter uma aula só sobre isso. O que quer dizer ligar em série? Significa que, prestem atenção, antes de eu ligar a chave geral, então eu tenho aqui 220 volts. Então eu vou pegar um fio, vou conectar uma lâmpada, o símbolo da lâmpada é esse aqui, tá? Se eu fechar a lâmpada assim, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai queimar, porque vai vir 220 volts todo para ela. Então o que eu faço? Eu preciso colocar uma outra lâmpada para dividir essa energia. Então, ó, desse 220, ela vai ser dividido, como elas são idênticas, vai ser dividido por 2. Quanto que fica para cada uma? 110. Faz sentido isso para vocês? Então, se elas estão com 110 volts, qual que vai ser a potência que cada uma vai mandar? 50 watts. E ele quer saber o seguinte: é correto afirmar que a corrente elétrica, então ele quer saber agora, a corrente elétrica que passa em cada uma das lâmpadas. Bom, é só vocês escolherem qualquer lâmpada. Vamos escolher essa daqui, por exemplo. Como que eu quero? Ó, ele me deu a potência, que a gente já percebeu que vale 110 volts. Ele já me deu a potência, que vale 50 watts. E me deu o U, que vale 110 volts. E ele pede o quê? Pede a corrente elétrica que é dada pela letra I. Agora sim. Das equações que a gente tinha, ó, P igual a I vezes U, P igual U quadrado sobre R, e P igual R vezes I ao quadrado, qual das três é a melhor para esse caso? O melhor para esse caso é P igual a I vezes U. Então vamos só substituir os valores. 50 vai ser igual a I vezes 110. O I vai valer 0,45454545, enfim. É uma dízima. A alternativa que dá isso é a alternativa B. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.